Glória a Deus. Irmãos, vocês são bênção demais, amém? Deus é tão maravilhoso que nos uniu e nos deu a responsabilidade de servir vocês. Podem sentar. De servir vocês. A glória do ministério é de Jesus, porque nós somos servos, amém? Eu dizia hoje na escola bíblica dominical, Paulo, no início do seu ministério, ele confirmou o ministério dizendo: eu sou apóstolo, não ungido, não levantado por homens, mas pelo próprio Senhor. Depois ele disse: olha, eu sou o menor dos apóstolos. Depois ele disse: olha, eu sou Paulo, servo, escravo. E quando nós temos esse entendimento de que o ministério é serviço, amados, a glória toda é do Senhor. Eu fico assim, muito grata a Deus pela vida da igreja, tudo lindo, o Joy lindo, os adolescentes lindos, não sei quem foi que contou, que eu amo essa música, que é a música que toca no meu celular, é linda, né? Porque o Senhor me alcançou pelo seu amor, Ele não desiste das nossas vidas, e é isso que eu vejo na minha vida. Os adolescentes lindos, os diáconos, toda a igreja, vocês são bênção. Quando o rebanho é bênção, o trabalho se torna leve. Amém? E prazeroso. E é uma alegria poder servir os irmãos. Eu estou falando isso em meu nome, no nome do meu esposo, o pastor Carlos, que não está aqui, está se recuperando de uma cirurgia, mas em breve, em nome de Jesus, estará aqui contando o que o Senhor fez na vida dele, em nossas vidas. Em nome do pastor Edilson, um grande amigo, homem de Deus, pastora Verônica, e glória a Deus que o irmão orou também pela evangelista Marli. É uma bênção, uma mulher de Deus que tem aqui junto conosco orado, ajudado, intercedido, e cada um dos irmãos. Amém? Eu vou liberar as crianças de 2 a 9 anos. Hoje vai até 9. Meu Deus, glória a Deus. Então, vocês podem ir. Enquanto vocês vão, crianças, eu vou chamar a diaconisa Eni, ela vai passar a agenda da igreja, e para que a gente, na palavra, flua naquilo que o Senhor tem para essa noite, amém? Glória a Deus. Deus é fiel, vai falar o nosso coração, colocou uma palavra no meu coração, e eu sei que vai ser bênção para a sua vida. Amém, queridos. Marchando e avançando, amém? Essa agenda não é só uma parte do culto. É um momento para te convidar, para te chamar, para participar. O inferno vai querer te fazer parar. O inferno vai querer te isolar. Então vem, não deixe de estar aqui conosco, amém? Querido, segunda-feira, às 20 horas, evangelismo com sopa. Vem, participe. Terça-feira, às 8 horas, consagração. Quarta-feira, nosso culto aí às 20 horas de unção e restauração. Na quinta-feira, às 15 horas, reunião de oração e milagres. E na sexta-feira, às 20 horas, também reunião de oração e busca. Domingo que vem, às 9 horas da manhã, na CBD. E vamos ter um EBD especial com o pastor Davi Daniel Castro. Um rei e um profeta junto, vai dar alguma coisa boa aí, hein? Não perca. Culto de celebração à noite com o pastor Emanuel Henrique. Fique preparado, dia 7 vem aí, nosso batismo. Fique pronto. Oi? Dia 7? 22/6, verdade. Dia 22/6. Obrigada, pastora. Dia 22/6 é nosso batismo. Eu queria dizer para aqueles que estão aqui na igreja, que têm frequentado, que ainda não são membros, que estão aí nesse momento de namoro e querem fazer compromisso, então procure um dos diáconos e pegue a sua ficha aí para se tornar membro, amém? Irmãos, nós estamos aí num período
abençoado, vamos dizer assim, pela fé para a nossa nação, amém? E a igreja tem levantado lideranças e convocado para um tempo de oração e jejum por esse período da Copa. Os irmãos têm acompanhado as notícias, todo mundo está aí bem ligado, e nós precisamos orar. O que acontece? Muitos ministérios têm orado, muitos ministérios têm feito santas convocações. Então, desde o dia 6, que uma parte da igreja já se levantou em jejum e oração. No dia 13, que vai ser sexta-feira, não é isso? Sexta-feira, abençoada, sexta-feira 13, abençoada, amém? Contra o povo de Deus não vale encantamento. Sexta-feira 13 você vai trabalhar abençoado. Amém? Vai ter um momento de intercessão aqui à noite, pelo evangelismo que vai acontecer no dia 14. Então, são vários ministérios. Eu não sei se tem alguma foto aí não, mas vários ministérios. E vai ter evangelismo de impacto em vários pontos da nossa cidade, e esse evangelismo é uma data mundial, né? Tá, não vou passar o vídeo por conta do horário, né? Mas se tiver alguma imagem, tudo bem. Então, queridos, aqui na nossa cidade vai ter um evangelismo no sábado pela manhã, ali no centro de Taguatinga, onde várias igrejas se reunirão para esse evangelismo de impacto. Os nossos jovens estão aí convidando as pessoas para participarem desse evangelismo. E na parte da tarde, eles virão aqui para Vicente Pires, que é a terra que o Senhor plantou essa igreja, amém? Para fazer evangelismo. Vão sair com folhetos, aí semeando a palavra de Deus com amor, como Deus nos ordenou para esse lugar. E na Ceilândia, o pessoal de Ceilândia também vai evangelizar em Ceilândia. Então, se esse ano você ainda não ganhou nenhuma alma para Jesus, ainda não falou de Jesus para ninguém, aí vai ter um grupo que você pode se juntar e sair para fazer a obra. A Bíblia diz que é melhor serem 2 do que 1, amém? O Senhor, quando comissionou a igreja, Ele mandou ir de 2 em 2. Então, é uma oportunidade, você está sendo convidado, ore, e o Senhor vai trazer pessoas ao teu encontro, vai te dar unção, já deu, está dentro de você, está dentro de mim, uma unção poderosa para falar de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, está aí o aviso. Abre a palavra de Deus comigo. Em João, como os irmãos acabaram de sentar, eu não vou pedir para levantar. Nós vamos ler 2 versículos do Evangelho de João, capítulo 10, versículos 11 e versículo 14. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Diz assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Versículo 14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Amém? Se você puder, feche seus olhos, vamos orar. Pai, mais uma vez eu quero te agradecer a graça, o privilégio que o Senhor me concede de usar esse microfone para plantar sementes no coração do teu rebanho, das tuas ovelhas. Te agradeço, Senhor, pela vida dos nossos visitantes, por aqueles que assistem pela internet, porque eu sei, Senhor, que sobre a vida de cada pessoa está a tua mão poderosa. E eu sei também que o teu Espírito já está se movendo em nosso meio, para trazer, Senhor, aquilo que está no teu coração para o nosso coração. Senhor, obrigada pelos teus anjos que já estão trabalhando em nosso meio. Os ministradores do Senhor que trabalham em favor das nossas vidas.
Obrigada, Senhor, por toda a unção liberada para essa noite. Obrigada por conhecimento vindo da tua parte, por entendimento da palavra vindo através do teu Espírito. Obrigada, Senhor, pela edificação pessoal de cada um de nós, Senhor. Que o Senhor se mova e faça aquilo que está no teu coração em favor do teu povo nessa noite. Eu oro, Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Jesus traz aqui essa palavra, se afirmando, melhor dizendo, ser o bom pastor. E verdadeiramente Jesus, ele é o bom pastor. Nós encontramos essa expressão quando ele diz o bom pastor, pastor Roi, Jeová Roi, por mais de 77 vezes aqui na palavra de Deus. E como bom pastor, nós experimentamos os benefícios dele quando nós nos submetemos ao seu pastoreio. Ele apacenta as nossas vidas, ele nos guia, como foi lido aqui no Salmo 23, que nós vamos também mencionar algumas coisas. Mas eu quero mostrar na palavra de Deus alguém que tinha a responsabilidade de zelar pela casa do Senhor, de pastorear, mas que não é um bom exemplo de pastor. E depois nós vamos ver a diferença do nosso pastor bom, verdadeiro, que é Jesus. Amém, queridos? E dos benefícios de estarmos debaixo dos seus cuidados. Porque o bom pastor é aquele que cuida das suas ovelhas. Amém? E nós temos experimentado isso. Graças a Deus. Amém? Nós temos experimentado a bondade do nosso pastor. Amém? Abra comigo também em Juízes no capítulo 17. E aqui está um exemplo de alguém que não se conduziu de uma forma como deve se conduzir alguém que conhece o Senhor. Aleluia. Capítulo 17, você encontrou? Diga, minhas contas estão pagas. Amém, glória a Deus. Quem não encontrou, diga, as minhas também. Glória, então ainda tem gente procurando. Aqui, amados, vamos acompanhar bem esse texto. E nós vamos encontrar algo que existe em nossos dias e que sempre existiu. O ser humano, ele sempre quer levar vantagem em alguma coisa, não é verdade? O ser humano, ele sempre quer se dar bem. Na política nós encontramos isso, no esporte nós encontramos isso. É natural, né, das pessoas terem o desejo de vencer, de conquistar, de crescer. Vamos ver a história dessa pessoa aqui, em Juízes 17, a partir do versículo 7. Diz assim: havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar, onde quer que achasse comodidade. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, até a casa de Mica, seguindo o seu caminho, disse-lhe Mica: de onde vens? E ele lhe disse: sou levita de Belém de Judá e vou peregrinar aonde quer que achar comodidade. Então lhe disse Mica: fica comigo e sê-me por pai e sacerdote. E cada ano te darei 10 moedas de prata e vestuário e o teu sustento. E o levita entrou. E consentiu o levita em ficar com aquele homem, e este jovem lhe foi como um dos seus filhos. E consagrou Mica ao levita,
E aquele jovem lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Amém? Irmãos, quem era esse levita? Nós temos aqui dois personagens, Mica e um levita. A princípio, o texto não fala o seu nome, mas depois nós encontramos lá no capítulo 18, no versículo 30, a informação de que esse levita era um dos descendentes de Moisés. Então a Bíblia nos informa aqui que ele nasceu na tribo de Judá, tinha uma linhagem sacerdotal. Esta linhagem lhe abria oportunidades. Amém? Isso acontece, às vezes a pessoa nasce, é filho de um artista, e as portas, né, no meio artístico se abrem para aquela pessoa. Muitas vezes isso acontece. Então, os levitas, eles já, que nasciam na linhagem, eles já nasciam com uma convocação para o trabalho na casa do Senhor. Amém? A Bíblia nos mostra que ele era um jovem, ele era alguém que tinha vigor. A Bíblia diz que o jovem, ele tem a força. Amém? A Bíblia diz, irmãos, que ele era um peregrino. Aqui diz que ele saiu buscando um lugar onde ele encontrasse certa comodidade. Ora, nós sabemos que os levitas, eles viviam da obra de Deus, daquilo que era oferecido no templo. Então, eles viviam de ofertas. E esse homem saiu, como a Bíblia diz que ele saiu procurando comodidade, nós entendemos que ele estava procurando algo melhor. Amém? Procurando algo melhor para a sua vida. Esse levita, nós podemos ver aqui, que era alguém que estava procurando uma oportunidade. Amém, amados? Ele deixou a sua terra e saiu em busca de comodidade, de oportunidade. Amém? Ele queria algo que lhe fosse cômodo e que lhe fosse também algo conveniente. Amém? Então, queridos, a Bíblia nos mostra que essa pessoa, Mica, pergunta quem é ele, de onde ele vem, o que ele faz, e então coloca um preço no trabalho dele. Por quê? Quem era esse homem? A partir do versículo 1 desse capítulo, nós encontramos a narrativa sobre a vida desse homem. Aqui nos mostra que ele morava com a sua mãe, nos mostra que a sua mãe tinha uma quantia em dinheiro, esse dinheiro desapareceu e a sua mãe amaldiçoou a pessoa que pegou o dinheiro. Então Mica, chega para sua mãe e devolve o dinheiro, diz: toma aqui aquilo que é seu. E a sua mãe então volta a palavra, abençoa aquele homem e devolve o dinheiro para ele, mas ele não quer o dinheiro. E a sua mãe então pega, apesar de ter insistido e ele ter rejeitado, a sua mãe então diz a palavra que pega parte do dinheiro e entrega para uma pessoa construir, fazer imagens de escultura. Essas pessoas conheciam a Deus, mas iniciaram aqui em sua residência um sincretismo religioso, infringiram a lei do Senhor, porque o Senhor já havia ordenado na palavra que o homem não fizesse para si imagens de escultura para adorar como se fossem deuses. Nós encontramos em Êxodo, nós encontramos em Deuteronômio várias passagens nesse sentido. Amém? Então eles
desobedeceram à voz do Senhor e construíram ídolos e colocaram em sua casa. Pior que isso, foi o que essa família fez. Diz que, veja bem, aqui no versículo 4, versículo 5. E tinha este homem em Mica uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos para que ele fosse sacerdote. Esse tempo, irmãos, em que essas coisas estavam acontecendo, era um tempo caótico, era um tempo em que não havia reis, era um tempo em que as pessoas elas faziam o que elas queriam. Então, quando as pessoas elas começam a fazer o que querem e não se submetem à lei, à palavra, aos princípios de Deus, as pessoas falham, as pessoas erram, as pessoas ofendem a santidade de Deus. Amém? Aqui no versículo 6 diz: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. E amados, nós sabemos que Deus não quer que o seu povo ande assim. Eles conheciam a lei, eles sabiam os preceitos do Senhor, mas eles resolveram, de uma forma que deliberada, fazer os seus ídolozinhos, colocar em casa, levantar um para ser o sacerdote. Agora, esse homem, que também era um oportunista, ele encontra com alguém que iria satisfazer ao seu ego, aos seus desejos, porque ele queria um levita dentro da sua casa. Ele estava ali propondo comprar o trabalho de um sacerdote para fazer o que ele queria. E ele encontrou, infelizmente, esse é o exemplo de alguém que não valoriza o trabalho que é dado pelo Senhor, o chamado que é dado pelo Senhor, porque chamado não tem preço, unção não tem preço, vida com Deus, irmãos, não tem quem vai comprar, quem vai pagar. Eu vou pagar você para você ter uma vida com Deus, isso é pessoal, amém? E ele não tinha um compromisso com Deus, ele estava procurando algo aqui que lhe fizesse bem. E normalmente, quando as pessoas são assim, elas mudam de camisa, vira casaca. Porque foi exatamente isso que aconteceu com esse homem, quando a gente continua aqui lendo a história dele. Porque mais tarde ele encontra o pessoal da tribo de Dan, que faz uma proposta melhor. E eu quero dizer para você nessa noite, não aceite as propostas do mundo. Não aceite as propostas em relação à vida espiritual que você tem. Aliás, nós estamos vivendo num tempo que as pessoas têm que realmente viver isso. Porque está cheio de gente aí querendo comprar unção, querendo andar junto com pastores para poder fazer propaganda. Não é verdade? Para poder alcançar algum benefício às custas, né, de uma certa influência que aquele pastor tem em relação a pessoas. Irmãos, a história se repete. Mas nós aprendemos aqui o que não deve ser feito. Aleluia! Eu sei que nessa noite tem pessoas de Deus aqui. Eu sei que nessa noite tem pessoas aqui com chamados. Eu sei que tem pessoas aqui, queridos, que estão sendo preparadas para o Senhor, para algo grande da parte de Deus. E eu quero te dizer nessa noite, não tem preço a unção. Não negocie, assim como Nabote morreu. Perdeu a vida porque não quis negociar aquilo que Deus tinha lhe dado, a sua herança. Nós também, irmãos, não podemos negociar, amém? Então, esse homem, ele se submete a isso. Veja bem a proposta de Mica para ele. Fica comigo e sê-me por pai e sacerdote.
e cada ano te darei 10 moedas de prata. Olha o preço dele. 10 moedas de prata. Te darei vestuário e o teu sustento. Olha aí, não estava bom? Ele estava andando, procurando algo. E esse salário aqui, essas 10 moedas de prata, significa o valor de um trabalhador do campo. Então era um valor razoável que dava para ele se manter. Além do sustento pessoal e das roupas. Então, ele conseguiu seu emprego. Amém? Ele conseguiu aquilo, porque já que a Bíblia diz que ele estava procurando comodidade, ele estava procurando uma oportunidade, algo melhor para a sua vida, esse homem, então, consentiu com aquela proposta, consentiu em ficar para servir aquela família. Então, esse daqui, melhor dizendo, é um exemplo de alguém que não valoriza, que não leva a sério o chamado, a responsabilidade de servir a Deus. Mas Jesus não é assim. O nosso pastor, ele não saiu de uma condição para ter uma condição melhor. Ele saiu de uma condição grande, gloriosa, para vir, e não para se vender, mas para comprar a minha vida e a sua vida. Aqui está uma diferença poderosa entre esse homem e o nosso pastor. Esse queria vantagem. Jesus não, ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão de todo o poder que ele tinha e tem como Deus para se humilhar e para sofrer em favor das nossas vidas. Amém? Esse daqui, no decorrer da sua história, ele sofreu porque aconteceu algo terrível com a sua mulher, e eu vou deixar para você ler depois em casa a continuidade da história dele. Mas o nosso Jesus não, o bom pastor, o pastor que é Jesus, que tem as credenciais de um verdadeiro pastor e que nos passou isso, nos ensinou isso pelo seu próprio exemplo, ele fez justamente o contrário. Amém, queridos? Então, quais são as credenciais desse verdadeiro pastor? Nós mostramos aqui o do falso, né? E vamos voltar para o texto que nós lemos de João, capítulo 10, para mencionarmos as credenciais, as marcas do verdadeiro pastor que é Jesus. Aleluia. O qual nós aprendemos com ele, porque ele mesmo disse para os seus discípulos: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, se nós queremos aprender as qualidades de um verdadeiro pastor, nós encontramos na pessoa de Jesus. Amém, irmãos? Glória. Glória a Deus. Jesus não aceitou suborno. Jesus não negociou o reino. Quando autoridades se levantaram contra ele, até mesmo seus discípulos, quando ele dava uma palavra mais dura, uma palavra de correção, e aqueles saíram porque não suportavam a doutrina, o preço, Jesus, ele não negociou. Ele chegou para aqueles mais íntimos e disse: olha, vocês também não querem ir? Ele se manteve fiel. E é isso, irmãos, que nós, servos do Senhor, filhos de Deus, precisamos em nosso dia a dia. É nos mantermos fiéis em nossa fé cristã, naquilo que nós aprendemos de Deus, naquilo que nós recebemos do Senhor, por bondade em sua palavra. Nos mantermos fiéis, irmãos. Meio termo não dá. Acho que foi domingo passado que eu disse aqui, que eu falei um pouco sobre mornidão. Na vida cristã, irmãos, não combina. Amém? Então, aqui nós encontramos Jesus falando dele. Capítulo 10, versículo 1
diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Nós vemos aqui a primeira característica de Jesus no cumprimento da sua missão messiânica, onde ele entra pela porta. Ou seja, ele veio através da nação eleita, escolhida pelo Senhor. Ele veio na nação judaica, então ele entrou pela porta. Segundo, a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele veio e esse porteiro fala do Espírito Santo na vida de João Batista, anunciando a vinda do Senhor. Então, aqui está uma outra característica do pastor verdadeiro, que ele entra pela porta, a submissão à lei, e é anunciado pelo Espírito Santo a sua vinda. Submetido à lei porque ele tinha que vir como homem, ele tinha que entrar nesse planeta, nessa terra, nessa dimensão como homem, pela porta da legalidade. E foi isso que ele fez. Amém? Ele chama as suas ovelhas pelo nome. Jesus nos conhece, amados. Jesus conhece o nosso levantar, o nosso andar, os nossos pensamentos, as palavras, os anseios do nosso coração. Por isso é que Ele é o bom pastor, Ele é o pastor verdadeiro, o amado das nossas almas. E nele nós podemos confiar, amém? Ele não é mercenário, amém? Ele não é mercenário. Ele diz aqui: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Ele não é mercenário. Ele não é lobo, mas ele é o pastor que cuida. Aleluia. Ele é o pastor que deu a vida pelas ovelhas. E que continua com a sua voz poderosa, santa e maravilhosa, chamando aqueles que são seus. Aqueles que têm no coração um desejo de conhecer a Deus. E através dele, conhecendo o poder desse pastor maravilhoso, podem conhecer a Deus, porque quem vê Jesus, vê Deus. Quem conhece Jesus, conhece o Pai. Amém, queridos? Então, Ele é a porta das ovelhas. Ele diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido delas. Eu sou a porta. Aleluia. Ele é a porta, queridos. Não existe outra porta de salvação para a humanidade a não ser Jesus Cristo. Em nenhum outro há salvação debaixo da terra. Amém? Ele é a porta. E nós passamos por essa porta. No santuário, no tabernáculo, haviam 3 portas. E cada porta tinha, cada entrada ali naquele tabernáculo tinha um nome. A primeira porta que dava para o átrio era a porta do caminho. A segunda porta que dava para o santo lugar era a porta chamada verdade. E a terceira porta que dava entrada, acesso ao santo dos santos, era a porta chamada vida. Então Jesus diz: eu sou a porta, eu sou o caminho, você entra por essa porta. Eu sou a verdade, você entra por essa porta. Eu sou a vida, você entra por essa porta. Porque nessa porta que é Jesus, você encontra o caminho da salvação, você encontra a verdade, você encontra a vida de Deus. Amém? Encontramos porque Ele entrou em nossas vidas e trouxe a vida de Deus através do Espírito Santo. Glória, aleluia. Então, queridos, o que esse bom pastor realiza em nossas vidas? Vamos olhar lá no Salmo 23, que o pastor Edilson leu. Amém? No início do culto. Salmo 23, encontramos aqui o que esse bom pastor, ele realiza
em nossas vidas. Jeová Roi. Aleluia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso significa que há abundância de Deus para as nossas vidas. Ter esse pastor, amados, é tudo que o ser humano precisa. As pessoas buscam tantas coisas, mas o que nós precisamos é ter consciência de pecado e ter paz com Deus. O homem natural, ele não tem consciência de pecado. Embora, pela consciência que ele recebeu de Deus, ele sabe quando ele está errado. Mas ele não tem a consciência de pecado para se arrepender e fazer o caminho de volta. Jesus, que é o nosso pastor, Ele tem abundância para as nossas vidas. Nada nos falta. Nada, nós somos supridos em tudo na pessoa de Jesus, o bom pastor. Amém? Ele diz aqui no versículo 2: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O que o ser humano necessita, encontra nesse pastor, que é água e pasto. Nós não conseguimos, irmãos, viver sem água. Amém? E nós precisamos, como filhos de Deus e seres espirituais, nós precisamos nos alimentar da palavra. E o Senhor, né, que é Jeová Shalom, Jeová Roi, Ele nos oferece essa paz, Ele nos oferece essas águas tranquilas. Águas tranquilas, que você pode alcançar e desfrutar naquele dia em que tudo está conspirando contra ao que você espera, em que peso vem sobre a sua vida. Quando você ora, quando você fala com o Senhor, quando você se aproxima, quando eu me aproximo do Senhor, eu encontro esse descanso, eu bebo dessas águas. Amém, irmãos? Ele diz que Ele é Jeová Rafá. Diz assim no versículo 3: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas de justiça. Sabe, irmãos, o que é ser conduzido nas veredas de justiça? É encontrar em Deus o perdão. Foi isso que Ele fez conosco. Ele nos tirou de uma condição de condenados e nos deu perdão. Ele nos conduziu num caminho de justiça, porque Ele mesmo, o bom pastor, é a nossa justiça. Aleluia! Ele é a nossa saúde. Lá no capítulo 15 de Êxodo, versículo 26, nós encontramos o Senhor dizendo: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Aleluia, Ele é esse Senhor que nos sara, refrigera a nossa alma, Ele sara a nossa alma, amém? Ele é Jeová Tsidkenu, justiça nossa, como eu disse aqui. O nome de Jeová Tsidkenu está registrado lá em Jeremias, no capítulo 23, versículo 6, onde o Senhor diz: nos dias de Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este é o nome de que será chamado: o Senhor é a minha justiça, Jeová Tsidkenu. Aleluia! Às vezes, irmãos, diante de um prejuízo, diante de uma calúnia, de uma injustiça, nós queremos agir das nossas próprias mãos. Nós queremos nos defender. Mas nós temos esse bom pastor, que é a nossa justiça. E nós podemos confiar que a Ele pertence a vingança e que Ele nos justifica.
Amém? Se você tem algo que você quer mostrar para alguém, não, isso é muita injustiça com a minha vida, entrega nas mãos do bom pastor. Entra nessa porta de refrigério, ele vê tudo, ele não é injusto, ele cuida dos seus filhos, ele é bom, ele diz, eu sou o bom pastor, ele é bom, aleluia. Ele também é Jeová Chamar, versículo 4, diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. Ele é Jeová Chamar, o Deus que é o meu companheiro. Anda comigo, anda com você, anda com a sua família, com aqueles que temem o seu nome. Aleluia. Veja o que diz sobre ele em Ezequiel 48:35. 18.000 côvados terá ao redor, e o nome da cidade, desde aquele dia, será Jeová Chamar. O Deus presente, ele está ali. Significa Deus está naquele lugar. E o lugar que ele escolheu na nova aliança para estar presente, é na minha vida e na sua vida, nós somos templos do Espírito Santo. Aleluia. Carregamos a arca, amém? Com a presença do Senhor em nossas vidas. É maravilhoso, irmãos. Existem pessoas que dizem assim, eu queria ter nascido no tempo de Davi, que era assim, que acontecia isso e aquilo, no tempo de Moisés. Mas, irmãos, no tempo da antiga aliança, as pessoas tinham simplesmente a visitação do Espírito. Não é verdade? O Espírito vinha sobre. E nós vivemos num tempo, o tempo da graça, onde nós temos o Senhor conosco. Aleluia. Então foi o tempo que Deus escolheu para que nós viéssemos nessa geração. E que eu acredito que é a geração do arrebatamento. Amém? Então o Senhor nos escolheu. E se não formos arrebatados, nós nos encontraremos com o Senhor. Amém? O dia que Ele chamar o nosso nome, nós vamos. Amém? Estamos nos preparando para isso. Estamos vivendo a palavra, procurando viver a palavra para isso. Para não termos do que nos envergonharmos quando Ele chamar o nosso nome. Ninguém se esconder. Quem anda em pecado se esconde quando ouve a voz de Deus. Não é verdade? Adão, aonde você está? Caim, cadê você, Caim? O que você estava fazendo? Mas quando Ele chama um servo, ele tem que ouvir essa voz: Senhor, eis-me aqui. Amém? Foi assim que o profeta ensinou para Samuel, né? Ele ensinou para Samuel: olha, quando você ouvir uma voz te chamando, você diz: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Ele é também Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira de vitória. Irmãos, é bom ter esse pastor. O bom pastor, o pastor maravilhoso. Diz assim no versículo 5: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Nossa bandeira de vitória, Jeová Nissi, foi revelado pela primeira vez esse nome do Senhor, quando Deus disse para Moisés que Ele destruiria a memória dos amalequitas da face da terra. Aí, lá em Êxodo, no capítulo 17, versículo 15, diz assim: pelo que Moisés, depois que Deus deu a palavra, aí Moisés vai, né, e faz isso. Edifica um altar, o qual chamou Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Bandeira de vitória. Bandeira que é hasteada quando Deus dá uma ordem contra os nossos inimigos. Essa bandeira está sobre a minha vida e a sua vida, irmãos. O diabo vê.
Aleluia! Que essa bandeira foi levantada por Jesus em nosso favor. Glória! Versículo 6. O Senhor é a minha provisão. O meu pastor, o seu pastor, é a sua provisão. Ele diz no versículo 6: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui fala do nosso Jeová Jireh. O Senhor é a minha provisão. O nome pelo qual Deus se revelou quando, lá em Gênesis 22, versículo 14, quando Deus pediu para Abraão sacrificar seu filho Isaque. E naquele momento de obediência ao Senhor, em que ele vai apresentar o seu filho como sacrifício, o Senhor se revela a ele como Jeová Jireh. O Senhor é a minha provisão, e o Senhor proveu ali um animal para ser sacrificado. Irmãos, vale a pena servir esse pastor, vale a pena amar esse pastor, vale a pena conhecer o coração desse pastor, vale a pena desejar ser parecido com esse pastor. Aleluia! Nós vimos aqui o exemplo de um que fez várias coisas erradas, que não honrou a palavra, não honrou a lei, e que procurou benefícios. E nós vemos aqui alguém que traz a bondade de Deus através da sua própria vida e oferece para a humanidade. E nessa bondade dele, ele diz: olha, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Aleluia! Sabe, irmãos, o descanso, o refrigério, a direção, a companhia, o conforto, o sustento, a provisão, nós só encontramos nele, no bom pastor. No entanto, antes dele ser o bom pastor, ele precisa ser o Salvador. Ele precisa ser o Salvador. Não posso desfrutar desses benefícios sem que antes eu abra a porta do meu coração, da minha vida, e me renda à sua soberania, à sua vontade. Sem que antes eu diga: Senhor, eu quero a tua vontade em minha vida. E como é tremendo, nós, quando entendemos isso, nos rendemos a Ele, desfrutarmos de tudo aquilo que Ele deixou de promessa em sua palavra para as nossas vidas. O Evangelho é algo que requer renúncia, compromisso com o Senhor. Hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, eu também mencionei sobre isso. O Senhor, Ele chama o ser humano para segui-lo. Em um primeiro momento, como Ele chamou ali os seus discípulos, Ele disse: olha, vocês venham após mim, eu farei de vocês pescadores de homens. Houve um chamado e o Senhor chama toda a humanidade. Irmãos, o chamado de Deus é para toda a humanidade. Existe uma linha que entende que Deus, Ele escolheu uma parte da humanidade para ir para o céu, e outra Deus já predestinou para o inferno. Mas o chamado é universal. O chamado de Deus é para todos. Ele chama todos os que estão cansados, todos os que estão oprimidos. Amém? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. É para todos. É claro que na soberania de Deus, Deus sabe quem não quer. Não é verdade, irmãos? Existem pessoas que não querem Deus. Existem pessoas
declaradamente que servem ao diabo. Esta semana saiu uma reportagem de uma faculdade no Rio de Janeiro, onde um professor de cultura fez uma festa regada a drogas, a bebidas, para pessoas declaradamente satanistas. Ele deu o nome da festa, X Satã, e lá, durante essa festa, com os universitários, foram feitos sacrifícios, foram feitas coisas lá, né, oferendas. Então, existem pessoas que querem, elas não querem Deus, não é verdade? Mas Deus, Ele ofereceu Jesus e a salvação para toda a humanidade. E até aquela pessoa que passa um tempo ali servindo o mal, servindo o capiroto, se ela se arrepender, ela tem a oportunidade de salvação, porque Jesus morreu por ela também. Aleluia! Mas, irmãos, para desfrutarmos desses benefícios do Senhor, nós precisamos ter uma aliança com Ele. E aí entra o terceiro chamado do Senhor. Porque Ele diz, olha, você quer me seguir, me siga, eu vou te fazer pescador de homens. Depois Ele diz, olha, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então é um caminho realmente de renúncia, é um caminho onde nós devemos passar pela cruz, entender que o nosso eu tem que ser crucificado. Com Ele nós morremos e com Ele nós ressuscitamos. Mas também, irmãos, acima de tudo, como eu disse aqui pela manhã, é um caminho de amor. Porque nós não podemos servir o Senhor pelo que Ele faz em nossas vidas, mas pelo que Ele é. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é tudo. Como diz lá em Cantares, Ele é totalmente desejável. Ele é o amado da nossa alma. Aleluia. Mas o que Ele diz ao nosso respeito na palavra é para nós, irmãos. Amém? Ele diz assim, que nós somos um tesouro particular dEle. Quando esse pastor, ele é em primeiro lugar salvador, eu me torno um tesouro, uma propriedade particular dele. Agora eu quero que você dê muito glória. Porque aqui em Êxodo 19, versículo 5, diz assim: agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. Nós somos dele. Nós somos dele, nós somos dele. Nós somos nação santa. A Bíblia diz que nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa. Êxodo 19, versículo 5 em diante. Mas existe algo, irmãos, na palavra. Eu já falei desse versículo uma vez aqui na igreja, que eu amo muito. Glória. Porque só precisa cada um de nós confiarmos nele e nada mais. Olha o que a Bíblia diz, Êxodo 23, 22. Marque esse versículo aí. Se na verdade ouvires a sua voz, veja que sempre há um se, uma condição, se obedecer, se ouvir, se renunciar. Se ouvirdes a sua voz e fizerdes tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos. Aleluia! E adversário dos teus adversários. Glória! Glória! Irmãos, nós temos simplesmente que permanecermos na nossa posição de adoradores. Deus é a nossa defesa, amém? Ele é inimigo dos nossos inimigos. Está mexendo com você? Se você está na presença do Senhor, obedecendo o Senhor, então, quem está mexendo
com certeza está num terreno perigoso. Está em perigo. Não é verdade, irmãos? É claro que nós somos humildes, porque nós sabemos que se tem alguma coisa de valor em nossas vidas, vem dele. Então não vou me achar, não vou afrontar ninguém, porque eu sou filho de Deus, sou filho do rei, não sei o quê, mexe comigo aí, você vai ver, a cova está aberta. Não. Misericórdia com as pessoas, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Amém? Não é contra carne e sangue, irmãos. Nós devemos à humanidade amor. Somos devedores de amor. Amém? O nosso pastor bendito, amado, maravilhoso, santo, Jesus de Nazaré, ele abençoa as nossas provisões diárias. Você que nessa semana tem coisas para resolver, diga: Deus abençoa as minhas provisões diárias. Aleluia, aleluia. Êxodo 23, 25. Servireis, pois, ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. O que é seu está abençoado. Amém? Você está servindo ao Senhor, amém? Nós estamos servindo ao Senhor. Glória a Deus. Deus me abençoa aonde quer que eu vá. Aonde quer que eu vá, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Deus me abençoa. Deuteronômio 28, 3. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Amém? Está na faculdade, é abençoado. Está no trabalho, é abençoado. Está na igreja, é abençoado. Está em casa, é abençoado. Está na feira, é abençoado. Vai no mercado, é abençoado. Aleluia, aleluia. Vamos ficar de pé, que eu vou ler os 2 últimos versículos aqui de promessa do Senhor para as nossas vidas. Irmãos, vale a pena ter esse pastor em nossas vidas. Ele é o bom pastor. Ele é o verdadeiro pastor, amém? Nesse mundo aí, onde sempre se levanta falsos, mercenários, né? Nós aprendemos na palavra de Deus o verdadeiro e o caráter do verdadeiro. Amém? Isso aqui é para os pais. E os pais e as mães vão dar muito glória nesse momento. Porque também tem uma promessa para os nossos filhos. Diz assim no versículo 4 de Deuteronômio 28. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto do teu solo, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Aleluia. Então, o fruto do nosso ventre, os nossos filhos, são benditos do Senhor. Você pode dizer para o seu filho: meu filho, dê muito glória, porque eu sou do Senhor, então você já é abençoado. Tem filho que não entende essa verdade, ainda não chegou ao conhecimento dessa verdade, que o pai é muito fiel, é muito de Deus, e o filho às vezes reclama: mas pai, mas para que tudo isso? Mãe, para que isso? É porque essa verdade ainda não chegou com clareza ao seu entendimento. Porque os filhos são abençoados. Amém? Há uma promessa para aqueles que temem ao Senhor. Seus filhos são abençoados. Aleluia. Aleluia. E o último versículo que eu quero ler aqui trata da bênção de Deus sobre a nossa renda, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos esforços, porque Ele ordena essa bênção sobre o que nós fazemos. Irmãos, esses versículos não são versículos que nos levam a buscar ao Senhor numa linha desequilibrada da teologia da prosperidade.
Porque nessa linha que tem um certo desvio, as pessoas são ensinadas a barganhar com o Senhor. Prosperidade vem de Deus e é bênção para os filhos de Deus. Mas ela é desfrutada não por interesses. Aquele levita, ele era interesseiro. Você vai ver que no decorrer da vida dele, os filhos de Dan chegam e fazem uma proposta melhor para ele. Diz assim: rapaz, veja bem, você está agora servindo uma família só. Eu estou te oferecendo aqui um serviço para 500 homens. Pensa bem, você ganha tanto para servir 10. E ele foi. Eu estou falando de um pastor, irmãos, que nós servimos por amor. Ele disse: Pedro, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Eu larguei, deixei, passei pela cruz, e na cruz eu aprendo o grande amor do Senhor. Agora ele é tão bom, ele diz: eu sou o bom pastor, eu sou o bom pastor. Um Deus bom, que nos abençoa em todas as áreas. Eu trouxe algumas, irmãos, aqui nessa noite, porque o Espírito Santo quer te alegrar, porque eu sei que pessoas entraram aqui nessa noite precisando lembrar de quem Deus é e o que Ele pode fazer em sua vida, para que você não reclame, mas para que você permaneça na sua posição de adorador, para que você não volte atrás, não desvie, não negocie a sua vida espiritual, mas permaneça fiel, seja fiel, seja fiel. Aconteça o que acontecer, você é dele, eu sou dele, eu sou dele, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. O meu amado em quem eu me alegro, em quem tenho todo prazer, em que ofereço toda a força do meu ser para adorá-lo, para servi-lo, para honrá-lo. Aleluia. Aleluia. Tu és bendito, Jesus. Shabaralabarabai. O bom pastor é aquele que pega a ovelha que está ferida, que está à beira de um precipício e coloca no colo. O bom pastor é aquele que ensina, que exorta. A Bíblia fala que suaves são as feridas feitas pelo amigo. Queira ser trabalhado por Deus. Agradeça a Deus quando alguém se levantar para te ensinar. Nós precisamos ser ensináveis, porque nós desfrutamos de tudo isso, irmãos, que nós lemos aqui na palavra. Deuteronômio 28:8. Abra a sua mão. Abra a sua mão. E lá em casa hoje, Deus, enquanto eu orava, o Senhor me colocou algo no meu espírito para que eu estivesse orando. E quando o Senhor me traz isso, é porque milagres Ele tem para liberar. E eu vou, agora o Espírito Santo me lembrou, eu tinha esquecido, ia fazer isso na hora aqui das ofertas. Lembrei agora. Você que está aqui nessa noite, que está fechando negócios, está vendendo, comprando. Amém? Eu sei que pessoas aqui entraram assim. Então você, nesse momento, diante dessa palavra aqui que eu vou ler, tenha fé que o Senhor vai agir em seu favor, em sua causa.
Aleluia. Senhor, Tu és tão lindo, tão maravilhoso, tão grande, tão santo, tão bom. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros, e em tudo a que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. Na sua terra, Deus vai te honrar. Na hora do louvor, o Senhor liberou umas palavras, eu comecei a falar e não tinha nada a ver com o que eu estava cantando ali. Eu comecei a falar, mas eu senti uma alegria muito grande. E eu sei que o que veio no meu espírito é para pessoas que estão aqui. Irmãos, na posição de obediência, a palavra se cumpre. E o Senhor falava assim: eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Eu não sei quem é ou quem são as pessoas. Mas se você, essa palavra é para você, então receba, porque o Senhor está falando: olha, eu vou te honrar, eu vou te honrar, eu vou te honrar, eu vou te honrar. Eu vou te honrar na terra que eu te dei. Aleluia, eu vou te honrar, porque o Senhor é o bom pastor. Ele fez tudo. Ele já fez tudo. Ele fez tudo. Ele se esvaziou de si mesmo. Ele se humilhou, mesmo sendo Deus. E Ele veio a este mundo para te levantar, para me levantar. E eu quero fechar nessa noite, voltando lá para aquele levita. Não negocie a santidade, irmão. Não negocie. Nós somos crentes aqui dentro, nós somos crentes lá fora. A Bíblia diz que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Existem pessoas que verdadeiramente ainda estão engateando na fé, não cresceram e estão brincando com coisas sérias. Eu não posso servir a dois senhores. Ou eu sirvo a Deus, 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 ou eu sirvo a Deus. Nós não podemos imaginar que um Deus tão santo vai receber para as bodas alguém que esteja com as suas vestes manchadas. Amém? Isso aqui não estava, mas está no coração dele. Como eu sou dele, aleluia. Vamos orar, queridos.